Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y hoy entonces vamos a ver la clase número 7, ou seja, aula 7. Vamos lá? O que nós vamos falar hoje são os números, certo? Então a gente tem ali uma tirita de Mafalda, e Mafalda nos apresenta a profe, e a profe dice: tenemos entonces que la superficie total de la Tierra es de 510.101.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Después, con un porcentaje de agua de 7,3%. Se calcula que la población mundial es de 3.000.700.000 personas. Y la Mafalda pregunta: ¿con qué porcentaje de seres humanos de verdad? Bueno, Mafalda aparte, nosotros estamos aquí para hablar de números. E allá vamos. Primeiro, a gente vai falar de los cardinales, ¿ya? El número 1 en español y los demás numerales que terminen así, ¿cierto? Como con la O, pierden la O final antes de sustantivos masculinos. En los ejemplos, ou seja, perde a O final, certo? Essa O fica, desaparece, se suprime. Entonces, ¿qué tenemos ahí en ejemplo? Tengo un hijo. ¿Cuántos hijos tengo? Uno. Tengo uno. Posso falar uno assim? Posso, porque não está seguida de substantivo masculino. Então, ¿puedo decir tengo uno? Sim. Pero si voy a decir tengo un hijo, aí a O não aparece. Segundo exemplo. Hay 21 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay? 21. No final da frase, pode falar O? Pode, só não pode quando está seguida de substantivo masculino. Terceira frase, cumplo 41 anos. Por que sumiu o O? Porque a palavra años é um substantivo masculino. Bien? Después, la palabra 2 ou el número 2. ¿Qué es lo que pasa con el número 2? Ou seja, o que acontece com ele? Em espanhol, ele não muda de gênero, diferente do português, porque no português a gente fala, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 amigos. Ou se eu tiver 2 filhas ou 2 amigas. Em espanhol isso não acontece. Em espanhol, tenho 2 amigos e 2 amigas. Tenho 2 hijos ou 2 hijas. ¿Vale? Entonces, esa es la característica del número 2, que es diferente a lo que tenemos en portugués. Bien. Después, la Y. Bien. Y, isso mesmo, Y. O que acontece com o Y? Ele só aparece entre dezena e unidade, certo? Sempre que esse número seja superior a 30. Então, tá ali em negrito, né? Diu. Por que tá dessa forma? Dezena, unidade, o Y no meio. Certo? Então, assim, e nesse caso, né, se a gente for seguir essa regra, 20, número 20 e 1, 2, 3. Isso pode? Não pode, né? Porque ali logo acima eu falei que tem que ser superior a 30. 20 é inferior. Não pode. O que acontece? Não. Isso não vai acontecer. Isso não vai aparecer. Você não vai ler isso em lugar nenhum. Eu vou ver 20 e não. Nunca, jamais. O que acontece ao invés disso? La E del 20 se suprime e la Y se transforma em I latina. Ou seja, a letra E some, o Y se transforma numa I latina, numa I normal, né? E vira uma palavra só. Então, nesse caso, na dezena do 20, a gente vai ter 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tudo junto. Ou seja, cada um desses números se escreve tudo junto, não tem Y neles. Cuidado, tá? Presta bastante atenção, que não é 21, 21. Bien? E depois do 29, o que passa? Ou seja, o que acontece depois do 29? O 30. Precisa do Y? Não, né? O 30 é sozinho. Mas depois do 30,
31, né? Então, onde vai ter o y? Del 31 al 99. Então, 31, 53, 99, 101. Ah, meu Deus, esqueceu do y. Claro que não, né? Não é dezena em unidade, não tem y. Então, tá certo. 101 se escreve assim mesmo. Próximo número. 999. Essa é a grafia correta, tá, gente? 999. Depois, em que ano estamos? 2020. Cadê o y? Não tem, né? Não tem dezena em unidade. E ano que vem vai ser o quê? 2021. Próximo número. 3.578. Certo? Tranquilíssimo, né? Ah, mas e se eu tiver dúvida? A prof vai estar lá no Skype respondendo as dúvidas na hora da aula, tá? Então, se você tiver dúvida, pode perguntar. Continuando com os cardinais. Aqui vem uma das grandes diferenças, tá? E muitas pessoas, elas preferem nem falar sobre isso. Ah, eu não uso mesmo, eu nem tenho 1 milhão, então por que eu vou falar esse número? Mas às vezes a gente precisa, né? E às vezes cai na prova. Então, vamos lá. Como que eu falo 1 milhão? 1 milhão. Fácil. E como que eu falo 1 bilhão? 1.000 milhões. Ah, é engraçado. Sim, é mesmo. Eu também acho. Mas é assim que fala, 1.000 milhões. E 1 trilhão? 1 bilhão. Ah, mas eu vou confundir. Não, não vai, né? Vai treinar bastante para não confundir. Presta atenção. Certo? Atenção nas diferenças. Podemos seguir? Agora, a gente vai entender aqueles números que estavam lá no começo, a tirita. Lembram dela? Olha só aqui. O que diz aqui? 510 milhões 101 mil. Tem alguma diferença do português? Não. Ou seja, bem parecido, não? Tranquilo. E aqui? Quando eu digo 3.000 milhões 700 mil pessoas. Ah, e agora a gente vai entender esse número, né? Tá. Então, se eu pego esse número, 3.000 milhões 700 mil pessoas, olho lá na minha tabelinha ali em cima, 1.000 milhões. Ou seja, 3.000 milhões são 3 bilhões. 3 bilhões 700 mil pessoas. Se calcula que a população mundial é. Gente, quando a gente pensa em Mafalda, as tirinhas estão lá faz uma vida, tá? Muito antes de vocês nascerem. Então, esse número, esse 3.000 milhões, ou seja, esse 3 bilhões e 700, não, 700 mil, né? 3 bi 700 mil. A gente viveu isso na década de 70. Tá? Nos dias atuais, a gente está perto aí na casa, né, dos 7,8 bilhões de pessoas. E como que eu vou falar isso em espanhol? 7.800 milhões. Certo? Passou uma moto aqui, não sei se ficou claro, mas como é que eu vou falar isso em espanhol? 7.800 millones de personas. Esa es la población mundial en el año del 2020. Aproximada, claro, ¿cierto? Pero estamos casi allí. ¿Bien? ¿Dudas? No Skype, não esqueçam. Romina.astudillo. Seguimos? Olha só o que temos aqui. Tá na tabela, na apostila de vocês, na página 21, tá? Essa tabelinha para vocês preencherem. O começo é fácil, a gente já sabe. Então, a primeira coluna, baba. A segunda coluna, talvez alguém enrosque no 21, cuidado. Talvez alguém tenha dúvida no 34. Tranquilo. Na terceira coluna, lembrando que o 100, né, a partir del 101, ele tem uma característica um pouquinho diferente, tem esse ditongo aí, né? Então, 200. Porque a partir del 101 tem o ditongo. Vamos ver como ficou? Ó, se você não fez, dá uma pausa aqui e tenta fazer sozinho. Você sabe disso, né? Não é para ficar só copiando que vem tudo pronto. Então, cuidado, presta atenção, tenta fazer, pensa um pouquinho.
É gravado mesmo. Faz uma pausa aí e depois continua. Se tiver alguma dúvida, já sabe. Olha só como é que fica. Prof, eu notei uma coisa. O dos não tem acento. Por que o 22 tem? O dos não tem acento porque... Lembram daquela aula dos monossílabos não tem acento? O dos não precisa de acento diferencial? Não necessita da tilde diacrítica, então o 2 não tem acento, né? O 13 e o 23, mesma coisa. Então, o número, quando ele está lá no monossílabo, ele não vai precisar do acento, e depois, quando ele vira uma palavra que emendou ali, coisa e tal, ela vai precisar. Vamos, então, para a terceira coluna. Nós temos ali 1000. Vamos a partir do 1000, só discutir, porque o resto, para mim, tá claro, tá? Se alguém tiver dúvida, eu respondo depois. Na casa do 1000. 1000, 1001, sem Y, porque não tem dezena, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 millón, 1000 millones. Certo? Então, essa tabela está na apostila. Façam, né, o favor de preencher. ¿Seguimos? Los ordinales. Bueno, primero, ¿qué es lo que es un número ordinal? Assim como no português. É um número que segue uma ordem, né? Tá. Então, assim, vamos falar das diferenças entre o português e o espanhol. Primero y tercero, ¿ya? Y los demás números compuestos, que así terminan, pierden la O final antes de sustantivo. Presta atenção agora. Sustantivo masculino singular. Ejemplo, mi primer viaje. ¿Ya? ¿Cuál viaje? El primero. Mi primer viaje. Viaje, sustantivo masculino singular. El primero, não tem nada depois, posso falar primeiro. Segundo exemplo, vivo en el tercer piso. ¿En qué piso vives? En el tercero. Terceiro, terminou ali, não suprime. Tercer, suprime por quê? Porque piso é sustantivo masculino singular. ¿Ya? Outra diferença, cuidado ali. Hasta el 19º se representan en una sola palavra, ou seja, fica um palavrão. Ai, mas eu vi em algum lugar escrito separado, num material que eu li, não sei aonde, não sei porquê. Sim, eu também vi, mas está errado. Porque teve reforma ortográfica, certo? Então, cuidado. Agora, hoje em dia, o certo é uma palavra só. Então, yo vivo en el 13º y él vive en el 19º piso. Se eu fosse colocar a frase 13º piso, aí suprimiu, ó. Você viu que eu sublinhei ele ali para você lembrar desse detalhe. Ok? Alguma dúvida? Lembra, tô no Skype. Veamos. Después, nombres de papas, reyes y siglos son leídos como cardinales a partir del 10. Ya, entonces el Papa Juan Pablo II fue uno de los grandes hombres del siglo XX. ¿Bien? Seguimos. A apostila de vocês traz essa tabela já pronta e preenchida. Ah, que preguiça, né? Eu queria tanto escrever tudo de novo, agora já está escrito. Que coisa. Isso não quer dizer que você não tem que ler, tá? Então, eu vou ler para vocês só para a gente treinar um pouco esses palavrões. Então, primeiro ou primeiro. Quando é primeiro? Quando vem seguido de substantivo masculino singular. Segundo, normal. Ah, mas e se for segunda? Segunda. Ok? Terceiro e terceiro. Terceiro, quando for seguido de substantivo masculino singular. E, se for feminino, terceira.
Quarto ou quarta, quinto ou quinta, sexto, sétimo, e todos eles têm feminino, tá? Octavo, noveno, nono. Ah, mas nono é difícil de achar, tem gente que fala que tá errado. Exatamente, tem gente que fala que tá errado. Usa noveno para evitar problemas, tá? Décimo, undécimo ou décimo primeiro. E se for feminino? Undécima ou décimo primeira. Duodécimo, décimo segundo, décimo terceiro. Olha só aqui, gente. Décimo terço. Parece errado, mas não está. Cuidado, tá? Décimo quarto ou décimo quarta. Décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, décimo nono. Se aceita nono, aceita décimo nono. Después, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Ai, chega a ficar sem ar porque essas palavras são enormes. Então, boa leitura para vocês. Quantas vezes eu vou ter que ler isso aqui mesmo? Várias, né? Ó, isso não foi um trovão para amaldiçoar esse momento, isso foi uma moto. Várias vezes. Ah, eu vou ficar lendo essa tabela até decorar. Não, vou fazer exercício, vou fazer exemplos, certo? E isso vai me ajudar muito. Seguimos? Olha ali, gente. O que eu trouxe? O que eu adoro, né? Material complementar. Então, para que hagas um repasso, te recomendo, tá? Então, assim, eu vou sair fazendo os exercícios tudo agora. Se você já acha que tá sabendo tudo, pode fazer os exercícios. Eu não entendi direito, preciso treinar mais um pouco, tô me sentindo insegura, inseguro. Acesse esses links aqui, faz esses exercícios que eu trouxe aqui para vocês e de repente isso vai te ajudar, né? Lembra que o material do Prof. DL é um material que é interativo, lúdico e muitas vezes até divertido. Então dá uma olhadinha lá que é legal. Então, tá ali, né? Los números, actividades con número del 0 al 9, los números, actividades con todos los números, y después una explicación un poco más gramatical y un poco más pesada, una lectura que te vai exigir um pouco, né? Uma leitura assim já mais carregada, que vai exigir um pouco mais de atenção, mas que traz muito conteúdo. O nosso terceiro link ali, los números cardinales en espanhol, tá? Então, essa parte ali é um pouquinho de atenção, né? Um pouquinho de paciência. Bom, gente, não é difícil, tá? Só que precisa treinar para gravar. A professora vai usar números quando? O tempo todo, né? Se você vai usar na prova, mas se você fosse aprender um idioma, você vai usar os números quando? O número do meu voo, o número da minha poltrona, o número da minha reserva. Nossa, tanto número, gente. O número o tempo todo. O preço de qualquer coisa, o número da sua roupa. Usa muito número. Então, né? Números não são assim, eu vou usar só de vez em quando. Bom, vamos então dar uma olhadinha nos exercícios. Vocês sabem que as respostas estão lá, né? No nosso arquivo Claves, no Drive, onde eu já coloquei. Então, assim, quem preparou a aula, lembra daquela história de prepare sua aula para quando você for assistir ela, você, né, não ficar perdido, você já vier com as perguntas, com as dúvidas elaboradas. Lembram disso? Então, quem preparou a aula já sabe que as respostas estão lá. Bien? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a página 22 da apostila, fazer os exercícios. E eu vou fazer junto com vocês. Porque eu gosto de fazer os exercícios com vocês. Então, vamos lá. Olha eu aqui. Eu tô com a minha apostila aqui para ler, tá? Vamos lá. Acción. O que a gente vai falar aqui? As frases com o número como ele ficou.
Tem a resposta lá escrito certinho para vocês não terem dúvidas da forma de escrever, né, da grafia. Mas eu vou ler a frase para vocês. Primeira, Pablo Neruda nació en 1904. Bien, para quien lo achuntó. Segunda, letra B. La Revolución Cubana se dio en 1959. Onde que está o Y? No 59. Bien. Depois, Frida Kahlo, gran pintora mexicana, falleció el 13 de julio de 1954. Assim que a gente lê as datas, tá? Beleza? Después, el Canal de Panamá tiene 77 kilómetros de largo. Só para a gente esclarecer, né? Se fosse uma perguntinha ali, largo. O que que é? De largo. De comprimento, né? Então, assim, o comprimento do Canal do Panamá é de 77 quilômetros. Depois, Gabriel García... Ai, amo. Gabriel García Márquez ganó el Nobel en 1982. Certo? 82. Atenção nisso aqui, mas está lá no nosso arquivo claves. Después, número 2, escribe de corrido los numerales cardinales. De corrido, por extenso. Vamos lá? 103.812. Fácil. Que mais? 221.444. Fácil. Letra C. 7.003. Tem Y nesse número? Não, né? Tem dezena nesse número? 7.003. Letra D. 89. Olha só. Dezena e unidade, Y. Letra E. 22.008. Meu Deus, que estranho falar assim, esse 8 perdido lá no nada. No número também ele tá lá perdido. Não tem nada antes dele. 0. Então, né, não tem dezena, não tem Y. O 22 não tem Y também, escreve tudo junto, né? Então, 22.008. Vale? Fácil, né? Fácil até demais. Vamos pro enxúfate. Gente, esse texto aqui, da legenda Cherokee, é lindo demais, tá? Vamos lá, eu vou ler para vocês. Adoro ler. Adoro contar história. Vamos lá. ¿Qué pasa, abuelo? Preguntaron los nietos del viejo jefe de la tribu, encontrándolo en silencio. Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, respondió el anciano. ¿Quién pelea? Preguntaron los niños sorprendidos. La pelea es entre 2 lobos, dijo el abuelo. Uno de los lobos se llama maldad, temor, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, competencia, superioridad y egolatría. ¿Y el otro lobo, abuelo? El otro lobo es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad y compasión. Los niños lo miraron con admiración. El anciano siguió hablando. Esta pelea está dentro de todos los hombres, incluso de ustedes pequeños. ¿Y cuál de ellos gana? ¿Y cuál de ellos ganará? Preguntó el más impaciente de los niños. El abuelo se acercó y con voz serena respondió. El lobo que más alimentes. ¿Bien? ¿Ven cómo es lindo? ¿Ven cómo es intenso esto? ¿Quién gana la pelea? El lobo que alimentes. El que más alimentes. Estamos alimentándolos todos los días. Bueno, ejercicio. Señalo la opción que mejor resume la idea predominante del texto. Vamos ver qual que é. Lemos tudo, papapá. Bom, vamos lá.
Hay dos fuerzas en pugna dentro de nosotros. ¿Cierto? Hay dos fuerzas en pugna. O que é pugna? Prof, nunca ouvi essa palavra. Pugna é batalha, em guerra, em briga, né? Essas duas forças estão brigando dentro de nós. Triunfará la que cuente con nuestra complicidade. Certo? Então a letra C é a correta. Vejamos. O outro número 1. Tem dois número 1. Não tem problema. O número 1. O primeiro número 1, a resposta é a letra C. E o segundo número 1. ¿Cuál de las alternativas a continuación completa adecuadamente la siguiente frase? Vamos dar uma olhadinha na frase. Alimenta al lobo bueno. No alimenta. Primeiro assim, alimenta. ¿Qué estamos usando? Cuando digo alimenta, yo te estoy dando una orden, ¿cierto? O sea, es un imperativo. Te estoy diciendo alimenta. ¿Bien? Aí termina com no. Como que continua? Vou falar no alimenta al malo? Não, né? Então eu vou dizer o quê? Por quê? Porque quando o imperativo no negativo, a gente não usa ele, certo? Mas isso, lógico, é um motivo, vai aparecer pra gente numa outra aula. Então, assim, qual que é a sequência aqui? No alimentes al malo. Certo? Alguma dúvida? Um pouquinho, né? Porque não explicou. Mas é por causa disso, tá? Quando tá no negativo, a gente não usa o imperativo. Ou seja, o imperativo negativo, a gente usa o subjuntivo. Então, por isso que fica assim. No alimentes al malo. Bien? E por que é al e não el lobo? Alguém sabe por quê? Você sabe? Pensa um pouquinho. O que é o al? O al é o uso da preposição a mais o artigo el. Vira comprimiu e vira o al. Certo? Se eu alimento a alguém. A quem? Nesse caso, al lobo. O verbo alimentar, ele é um verbo transitivo. Ele pede um complemento, certo? E se eu alimento a quem? Nesse caso, al lobo. Por isso que está ali. Alimenta al lobo bueno, no alimentes al malo. ¿Ya? Número 2. Observa la descripción de los siguientes vocablos. Alternativas daí agora. Número 1. Inferioridade. É antônimo de superioridade. Não preciso nem pesquisar, né? Tá certo. O que eu faço quando tá certo? Coloco um pontinho, né? Tá, deixa lá o pontinho. Abuelo, correlativo de enteado. Não, de entenado, perdão. Errado, né? Não tem nada a ver. Mas eu não sabia, prof. Você falou e eu não sabia o que era. Bom, você pode pesquisar, né? Porque não é. Abuelo é abuelo. Entenado é sinônimo de enteado, ou seja, equivalência de enteado. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Viejo, sinônimo de anciano. Certo, né? Igual no português. Velho, ancião, sinônimos. Virtude, lo contrário de vício. E agora? Virtude é o contrário de vício? Não estou falando antônimo, né? Não é um antônimo direto. Mas virtude é o contrário de vício? Ter um vício é o contrário de ter uma virtude? Pensa um pouquinho. Sim, né? Então, o que ganha ali? Outro pontinho. Já temos 3 pontinhos. Pontinho no número 1, pontinho no número 3, pontinho no número 4. Tá? Então, simpatia. Sinônimo de antipatia. Não, né? Simpatia, antônimo. Então, nada a ver. Bien, entonces las correctas están en número 1, 3 y 4. Qual é a resposta? Vamos lá? Letra B. Joia, perfeito. Exercício 3. La palabra lobo usada por el abuelo no debe entenderse en sentido literal, sino en el figurado. ¿Certo? Qual é a figura de linguagem em questão? Tá, a gente já sabe, né? Não tem um lobo morando dentro de mim.
Isso é o quê? Uma metáfora, não? A gente já sabia. Sim, é claro que a gente sabia. Então, esses são os exercícios. Prof, mas aqui não tem nenhum exercício de número, né, no Enxúfate. Não, né, porque imagina um texto com número. A gente ia cansar de tanto falar número. Então, assim, a primeira parte treina um pouco os nossos números. Eu deixei os links para vocês verem os nossos números, treinarem, né, um pouco. E daí depois tem aqui os exercícios, tem os exercícios nos testes, né, de assimilação. Ali tem bastante número, tá? Então ali tem bastante coisa para vocês treinarem. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam. Tô aqui no Skype. Certo? Bom, gente, isso era, certo? Isso era por hoje. A nossa aula está chegando ao fim. Eu espero ter ajudado. E nos vemos, então, el próximo viernes. Certo? Então, até a próxima sexta. Hasta el viernes. Tchau!